Você sente o peito apertar antes mesmo de entender por quê. O lugar está vivo. O povo ainda está com o coração acelerado. O sacrifício ainda está quente. O som do grito coletivo ainda vibra no ouvido. E no centro de tudo, há fogo. Você entra na zona mais perigosa da Terra, o lugar onde Deus decide habitar no meio do povo. Não é palco. É fogo guardado. E o problema é que, quando a gente vê fogo muitas vezes, a tentação aparece com uma voz mansa. Eu já sei como funciona. O ar cheira carne e incenso. A respiração vem curta. O povo está de joelhos, alguns com a testa no chão, outros com as mãos tremendo como quem acabou de ver o impossível. Porque acabou de acontecer. E a Escritura diz, em Levítico 9, verso 24, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E, vendo isso, todo o povo gritou de alegria e se prostrou o rosto em terra. Saiu fogo da presença do Senhor. E é aí que o perigo nasce, quando Deus faz algo tão real, tão forte, tão inegável, que o coração humano passa do espanto para a familiaridade. E a familiaridade, se não for guardada, vira atrevimento. Você percebe dois homens se levantando entre os sacerdotes. Não são dois qualquer. Eles têm nome. Eles têm roupa. Eles têm história. Eles têm sobrenome. Nadab, Abiú, filhos de Arão. Eles caminham como quem conhece o caminho, como quem já passou por ali outras vezes. Eles seguram incensários nas mãos. Metal quente. Corrente fina. O punho fecha com força. Uma gota de suor escorre pela têmpora. Não é medo, ainda. É adrenalina. É aquela sensação de eu também faço parte disso. O povo não entende o que está para acontecer. Mas você sente. Porque existe uma diferença entre o fogo que Deus acende e o fogo que a pressa humana inventa. Nadab olha para Abiú. Abiú devolve o olhar. É um segundo só, mas nesse segundo passa muita coisa. Está tudo acontecendo, Nadab pensa. O povo está pegando fogo. O culto está no auge. Vamos manter isso. Vamos conduzir. Abiú sente o peso do momento. Se a gente entrar agora, se a gente queimar o incenso agora, vai ser completo. Vai ser perfeito. E ninguém precisa dizer em voz alta, mas a pergunta que pulsa por baixo é: precisamos mesmo esperar uma ordem? O coração humano odeia esperar. Principalmente quando tem cargo e costume. Eles se aproximam com os incensários. O metal faz um som pequeno quando bate no anel. Tim, tim, tim. O som parece inocente, mas atravessa o silêncio como martelo em vidro. E então a Escritura crava o momento, sem suavizar, em Levítico 10, verso 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram fogo neles, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Fogo profano. Não é só um erro técnico. É uma decisão. É um eu sei o que estou fazendo dentro do lugar onde só Deus define o que é seguro. Você sente a fumaça subir. Ela entra pelo nariz, arranha a garganta, e por um instante parece igual ao incenso certo. Parece culto. Parece zelo. Parece ousadia santa. Parece. Mas tem algo errado. Não tem ordem. Não tem palavra do Senhor. Só impulso. Só clima. Só vontade. Nadab dá mais um passo. O chão é firme. O coração bate forte. Ele pensa: Deus já aceitou hoje. Deus já respondeu hoje. Deus vai entender. Deus vai honrar. Abiú sente a mão tremer um pouco e força o punho. Eu sou sacerdote. Eu sou da casa. Eu sou do altar. E aí acontece. Não devagar. Não aos poucos. Acontece como relâmpago que não pede licença. Levítico 10, verso 2 diz: saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Você não tem tempo de processar. O fogo não é o fogo do altar que aquece. É um fogo que julga. Um fogo que atravessa. Um fogo que não é espetáculo, é santidade em forma de limite. O corpo cai. O incensário bate no chão com um som seco. Clang. O incenso se espalha, mas agora o cheiro não é convite, é denúncia.
A fumaça sobe e parece uma pergunta sem resposta. Por que vocês entraram assim? O povo congela. Um grito tenta nascer, mas morre na garganta. Alguns recuam. Outros ficam paralisados, com os olhos arregalados. Um bebê chora sem entender e a mãe tapa a boca dele com a mão trêmula, como se qualquer som pudesse provocar mais fogo. E Arão está ali. O pai vê os filhos no chão. O mundo dele se parte em dois. O peito dele tenta explodir em lamento, mas a garganta trava. A alma dele quer correr, quer abraçar, quer sacudir, quer negar. Mas o lugar não é comum. A presença não é comum. O fogo não é comum. Você vê o rosto de Arão endurecer como quem segura o choro com as duas mãos. A boca abre um pouco, mas nada sai. O silêncio dele é pesado. O silêncio dele dói. O silêncio dele é um altar quebrado. Moisés se aproxima. E ele não se aproxima como quem dá um sermão. Ele se aproxima como quem carrega um peso que também é dele. Responsabilidade. Aliança. Temor. E Moisés fala. A frase vem como lâmina e como cura ao mesmo tempo. Levítico 10, verso 3 diz: Foi isso que o Senhor disse. Entre os que de mim se aproximam santo me mostrarei. À vista de todo o povo serei glorificado. E o texto continua, ainda em Levítico 10, verso 3. Arão, porém, ficou em silêncio. Ele fica em silêncio. Não porque não ama. Não porque não sente. Mas porque no mesmo instante ele entende. Se Deus não guardar a fronteira, o povo inteiro morre por dentro, lentamente, achando que o santo é comum. E aqui, meu irmão, minha irmã, é onde a nossa alma começa a tremer. Porque a pergunta não é por que Deus faz isso. A pergunta é, quantas vezes eu entro na presença como quem entra num lugar qualquer? O silêncio de Arão ecoa. E o eco atravessa séculos. Porque séculos depois, outro homem também fica em silêncio por um instante, com o coração esmagado, diante de um limite santo. Mas agora não é no tabernáculo. É no templo. E não é fogo que consome filhos, é uma presença que expõe um homem. Jesus entra no pátio. O movimento é intenso. Moedas tilintam. Animais berram. Gente barganha. O nome de Deus é usado como mercado. E a profanação tem cheiro de lucro. Você vê o rosto de Jesus. Não é descontrole. É zelo puro. Ele respira fundo. Ele olha em volta. E cada passo dele é como uma sentença andando. Ele faz um chicote de cordas. As mãos trabalham rápidas. A fibra raspa na pele. O nó aperta. O barulho do couro se ajeitando nas mãos. E quando ele levanta o braço, ninguém está pronto para a autoridade que cai. Ele derruba mesas. Moedas rolam pelo chão como chuva metálica. Pessoas gritam. Pombas batem asas. O coração acelera. E a Escritura diz em João 2, verso 16, aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Você sente o mesmo princípio queimando sem precisar de labareda visível. Deus guarda a fronteira. Não porque ele é frágil, mas porque nós somos. Quando o santo vira comum, a alma apodrece sem perceber. Os comerciantes se defendem, levantam as mãos, tentam explicar. É para ajudar o povo, é tradição, é conveniente. Mas Jesus não negocia com a profanação. Os discípulos lembram de uma frase antiga, como se uma flecha atravessasse o tempo. E João 2, verso 17 diz, seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Consumirá. Nadab e Abiú são consumidos por fogo porque ultrapassam o limite. Jesus é consumido por zelo porque veio restaurar o acesso. E aqui está o choque santo. Deus não está tentando te afastar. Deus está te mostrando o caminho seguro. Porque o problema não é desejar a presença. O problema é achar que dá para chegar do nosso jeito. E esse do nosso jeito é sutil. Às vezes vem como pressa. Às vezes vem como vaidade. Às vezes vem como pecado guardado no bolso enquanto a boca canta louvor.
E se você acha que isso é só assunto de altar e tabernáculo, escuta. Tem um homem no Novo Testamento que ama Jesus, que anda com Jesus, que jura lealdade a Jesus, e ainda assim descobre, com o corpo, o que é fogo estranho no coração, a coragem improvisada que desmorona na hora do teste. Pedro está numa noite longa. O ar corta a pele. A fogueira no pátio do sumo sacerdote estala e lança faíscas pequenas. Ele tenta se misturar. Ele tenta parecer só mais um. Mas o coração dele bate alto demais. Ele prometeu. Ele jurou. Horas antes, ele bate no peito e diz que vai até a morte. Ele fala com força, com convicção. Ele sente que é verdade. Mas promessa feita na força do eu é combustível perigoso. Uma serva olha para ele, estreita os olhos. A luz do fogo desenha o rosto de Pedro. Ela aponta e diz: "Você também estava com ele." Pedro sente o estômago afundar, a boca seca. A mente corre: se eu admitir, eu morro. Se eu negar, eu vivo. Eu posso servir Jesus depois, eu posso. E ele nega. E a Escritura crava isso em Lucas 22, verso 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Esse olhar não é só acusação. É verdade. É amor que queima mentira. E Lucas 22, verso 62 diz: "E ele saiu e chorou amargamente." Pedro não é consumido por fogo visível. Ele é consumido por dentro. Porque o improviso espiritual sempre cobra um preço. Mas olha a graça. Pedro cai, chora, volta. E quando o Cristo ressuscitado chama Pedro de novo, não chama para uma performance. Chama para amor e restauração. É aqui que a linha se fecha. Nadab e Abiú entram com fogo que Deus não ordena. Os vendedores transformam o templo no mercado. Pedro promete na força da carne e nega no medo. 3 cenas, um tema. Quando o santo é tratado como comum, a vida se quebra. Só que Deus não termina a história no juízo. Deus termina a história no mediador. O tabernáculo tem limite porque sem mediador perfeito ninguém aguenta a santidade. O templo é purificado porque Deus quer casa de oração, não vitrine de ego. Pedro é restaurado porque Deus não escolhe só gente forte. Deus faz forte quem se rende. E agora você volta para Levítico 10, verso 3, e a frase vira chave: "Entre os que de mim se aproximam santo me mostrarei." Deus está dizendo: eu não vou me tornar pequeno para caber no seu improviso. Eu vou te tornar seguro para caber na minha presença. E como é que isso acontece? A resposta explode séculos depois, quando uma carta diz algo que parece impossível para quem viu fogo consumir Nadab e Abiú. Hebreus 4, verso 16 diz: "Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Confiança, não irreverência. Confiança não é entrar com fogo que eu invento. Confiança é entrar pelo caminho que ele abriu. Confiança é filho que sabe que o Pai é santo e, mesmo assim, sabe que a porta está aberta porque Jesus está na porta. E se você pergunta: mas então Deus mudou? Não. Deus continua santo. E o próprio Hebreus 12, verso 29 diz: "Pois o nosso Deus é fogo consumidor." O fogo não some. O que muda é o acesso. Porque Jesus não improvisa. Jesus não traz fogo estranho. Jesus cumpre tudo. Jesus vive com obediência perfeita. E na cruz, ele absorve o juízo que eu mereço quando trato o santo como comum. Agora deixa isso descer para o nosso tempo, para a nossa rua, para o nosso culto, para o nosso quarto. Você entra numa reunião e o coração quer sentir. E sentir não é pecado. O perigo é quando sentir vira guia e a palavra vira decoração. Quando o clima vira Deus. Quando a gente acha que volume é unção e lágrima é arrependimento automático. Fogo estranho hoje pode ser tão simples quanto usar o nome de Deus para validar meu ego. Pode ser pregar para ser visto. Pode ser cantar para ser aplaudido. Pode ser liderar para controlar. Pode servir para a ceia com o coração cheio de rancor e a boca cheia de amém. Pode ser subir no altar com pecado acariciado no secreto e ainda exigir que Deus derrame poder como se ele fosse um botão.
Santidade não é frieza. Santidade é amor em forma de limite. É Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você me tratar como coisa. E aqui está a parte mais libertadora. Por causa de Jesus, você não precisa inventar fogo. Você não precisa forçar lágrima. Você não precisa fabricar emoção. Você não precisa manipular ambiente. Você não precisa se esconder atrás de performance. Você se aproxima do trono da graça com confiança e com reverência. Você entra como filho, mas não como dono. Você entra com alegria, mas com tremor. Porque Ele é Pai, e Ele é fogo. Então o chamado prático é simples e cortante. Antes de subir no culto, desça no coração. Pergunta para Deus: Senhor, eu estou trazendo fogo teu, ou fogo meu? Eu estou vindo para te glorificar, ou para ser notado? Eu estou vindo rendido, ou eu estou vindo para te usar? E se você percebe algo torto, não fuja. Confesse. Limpe as mãos. Rasgue o orgulho. Volte para o caminho aberto por Cristo. Porque o veredito espiritual de Levítico 10 não é Deus quer te matar. O veredito é: Deus é santo, e isso é proteção. Ele guarda a fronteira para que você não morra tentando tocar o que só pode ser tocado pela graça. E agora o espelho: você também está diante de um altar todos os dias. Não de bronze, mas do coração. E todo dia você escolhe qual fogo você carrega: o fogo do Espírito, alimentado pela palavra e pela obediência, ou o fogo da carne, alimentado por pressa, vaidade, culpa e aparência. Você não precisa viver de improviso espiritual. Você não precisa viver de hoje vai dar. Você pode viver de aliança. Você pode viver de presença com caminho. E o convite não é para você se tornar mais religioso. É para você se tornar mais filho. Então ora comigo agora, mas não como fórmula. Ora como resposta. Senhor Jesus, eu não quero trazer fogo estranho. Eu não quero te oferecer o que o meu ego inventa. Eu não quero usar teu nome como palco. Eu confesso minhas motivações misturadas. Eu confesso minha pressa. Eu confesso minha falsa coragem. Eu confesso minhas negociações escondidas. Purifica meu coração. Ensina-me a te temer sem fugir de ti. Ensina-me a te amar com reverência. E porque tu abriste o caminho, eu me aproximo do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e encontrar graça para hoje. Se essa palavra te alcança, escreve nos comentários: eu me aproximo com reverência e confiança. E compartilha com alguém que precisa parar de viver de improviso e voltar para o caminho seguro de Cristo. Aqui é o evangelista Lu Martins, do canal Palavra Pura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o fogo santo da presença de Deus purifique seu coração e encha sua casa, em nome de Jesus. Para quem fica até o último segundo e não sai quando o silêncio tenta tomar conta, existe um fio escondido. Não é um detalhe para enfeitar. É uma peça que fecha o quebra-cabeça do fogo estranho. Porque o perigo não mora só no altar. O perigo também mora na estrada quando a presença de Deus vai com a gente e a gente tenta tratar o santo como se fosse comum. A poeira sobe e entra no nariz. Ela cola no suor. Ela gruda nas sandálias. Bois puxam um carro novo e pesado. A madeira rende. O couro das correias estica. Homens correm dos dois lados abrindo caminho com os braços. Alguém grita para uma criança sair da frente. Outro aponta para uma pedra no caminho. Ninguém quer tropeço. Ninguém quer atraso. Em cima do carro novo vai a Arca de Deus. Ela não é um enfeite religioso. Ela é o sinal vivo de que o Deus de Israel não é ideia. Ele é presença. Davi vai no meio do povo com o coração quente. Ele quer trazer a arca para Jerusalém. Ele quer o centro da cidade marcado pelo centro do céu. Ele não quer só governo. Ele quer Deus. O barulho explode em volta dele. Mãos batem. Vozes sobem. Instrumentos se chocam e vibram. É a alegria que empurra o corpo. Um levita mais velho corre perto do carro e puxa o fôlego como quem tenta manter a mente firme no meio da festa. Ele olha para um jovem que pula e canta sem parar e fala alto para ser ouvido no meio do som. Olha ao redor. Isso aqui acontece de verdade.
Davi e toda a casa de Israel celebram perante o Senhor com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. 2 Samuel 6:5. O jovem ri e grita de volta. Então é isso. É força. É festa. É presença. O levita não ri. Ele aponta para a arca com o queixo e responde sem suavizar. Força não substitui ordem. Festa não substitui temor. A gente não carrega santidade como se carrega uma carga comum. Davi ouve esse tipo de frase passando por ele como vento, mas ele não para a marcha. O desejo dele é real. A intenção dele é boa. Só que intenção boa não é proteção suficiente quando o assunto é o Deus Santo. O carro bate numa parte irregular do chão. O eixo treme. Um boi escorrega. O peso em cima inclina. O couro estala. Um grito atravessa o povo. A arca parece descer um pouco. O tempo fica fino. Uzá vê. Ele é rápido. Ele é forte. Ele mora perto da arca por muito tempo. A presença se torna familiar para ele de um jeito perigoso. A mente dele pensa uma frase simples e urgente: não pode cair. E a mão dele sai antes da oração. Ele estica o braço. Ele toca. E o ar muda. O fogo não aparece como labareda visível, mas a santidade se levanta como um limite que ninguém atravessa e continua igual. O narrador do mundo descreve o que acontece como se as palavras fossem pedra no chão. Eles chegam à eira de Nacon e Uzá estende a mão e segura a arca de Deus porque os bois tropeçam. E como se a frase já viesse com sentença, o som do juízo entra junto. A ira do Senhor se acende contra Uzá por causa do seu ato irreverente, e Deus o fere ali mesmo junto da arca de Deus. 2 Samuel 6:6. 2 Samuel 6:7. Uzá cai. O corpo dele encontra poeira. O peito dele não acha ar. Os olhos dele ficam abertos por um segundo e depois param de procurar. O povo congela. Um músico segura o braço no alto e não consegue descer a mão. Um símbolo para no meio do movimento. Um tambor silencia. Uma mulher puxa o filho para trás com força e tapa a boca dele como se som demais fosse perigo. Davi para. A alegria dele bate numa parede invisível. O coração dele vira um nó. Ele olha para o corpo no chão. Ele olha para a arca. Ele olha para as próprias mãos como se perguntasse: e agora? A voz dele sai dura e ferida. Davi se ira porque a ira do Senhor se rompe contra Uzá. 2 Samuel 6:8. Ele dá um passo para trás. O rosto dele perde cor. O medo entra como água fria. Ele fala para os homens em volta, mas é como se ele falasse para o céu. Davi tem medo do Senhor naquele dia e pergunta: como poderá a arca do Senhor vir para junto de mim? 2 Samuel 6:9. A pergunta dele não é teórica. É sobrevivência. É a mesma pergunta que o coração humano faz quando percebe que Deus não cabe na nossa informalidade. Como eu chego sem morrer? Como eu me aproximo sem ser consumido? Como eu adoro sem profanar? E Davi faz o que muita gente faz quando sente o peso da santidade sem entender o caminho. Ele retrocede. Ele decide que a arca não entra na cidade naquele momento. A voz corre pelo povo como ordem urgente. Ele aponta para uma casa próxima. Ele não quer continuar do mesmo jeito nem quer parar para sempre. Ele quer ganhar tempo. E a história continua andando com palavras que soam como passos pesados. Davi não quer levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a leva para a casa de Obed-edom o geteu. 2 Samuel 6:10. Homens se aproximam agora com medo no corpo. Eles não correm. Eles não brincam. Eles não gritam. Eles respiram curto. A arca entra. A porta fecha. E aqui o fio escondido começa a brilhar porque o que você espera é mais morte e o que acontece é vida. A presença não é uma bomba aleatória. A presença é santidade com propósito. Ela julga o irreverente e abençoa o reverente. A casa de Obed-edom não vira cemitério. Ela vira lugar de favor. O pão não falta. O trabalho rende. O sono vem. As discussões diminuem. A paz ocupa espaço. E o texto fala como quem narra uma notícia que corre pela cidade. A arca do Senhor fica na casa de Obed-edom o geteu por 3 meses e o Senhor abençoa Obed-edom e toda a sua família. 2 Samuel 6:11.
3 meses se passam. A notícia se espalha. Alguém fala no mercado. Alguém cochicha na porta da cidade. Alguém repete para um amigo no caminho: a casa do homem próspera. A presença do Senhor está lá e não destrói. Ela abençoa. E a pergunta muda. Antes era como a arca pode vir. Agora vira como a arca fica e abençoa. Davi ouve. Ele não consegue ignorar. O rei se move de novo, mas agora a pressa não manda. Agora o temor manda. Ele chama os líderes. Ele chama os levitas. Ele reúne homens que sabem o que é santo e fala com urgência porque ele sente que quase coloca a nação inteira no mesmo erro. Os levitas chegam e formam um semicírculo. Ombros fortes. Mãos calejadas. Olhos atentos. Davi encara cada rosto e não finge que foi só um acidente. Ele assume. A voz dele sai como confissão pública. Foi porque vocês os levitas não a trouxeram na primeira vez que o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Nós não consultamos sobre como fazê-lo da forma prescrita. Primeiras Crônicas, 15:13. A frase forma prescrita pesa. Porque o problema do fogo estranho sempre é o mesmo. A gente quer resultado. A gente quer presença. A gente quer impacto. Mas a gente não quer depender. A gente não quer perguntar. A gente não quer obedecer. Um levita mais velho dá um passo à frente. Ele não responde com opinião. Ele responde com palavra porque ele sabe que o santo não se carrega com improviso. Ele fala como quem coloca uma cerca ao redor de um penhasco. Depois que Arão e seus filhos terminarem de cobrir os objetos sagrados e todos os utensílios sagrados, quando o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão para carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas, senão morrerão. Números 4:15. A palavra morrerão cai no chão como peso. Davi fecha os olhos por um instante. Ele respira. Ele não discute. Ele não tenta justificar. Ele obedece. Ele manda consagrar. Ele manda lavar. Ele manda alinhar o povo. Ele manda preparar varas. Ele manda colocar a arca sobre ombros e não sobre um carro. A santidade não muda. O método humano muda. E o que muda no coração é maior ainda. Agora eles voltam para o caminho. A arca sai da casa de Obed-edom. Obed-edom não agarra a bênção como se fosse dele. Ele abre caminho. Ele honra. Levitas se posicionam. Eles colocam as varas. Eles levantam. O peso desce sobre ombros humanos. E o povo sente que aquilo é certo. Não é mais tecnologia. Não é carro novo. É obediência antiga. Eles avançam. 1 passo. 2 passos. O mundo prende a respiração para ver se a presença rejeita de novo. Davi conta. 6 passos. E ele não deixa a pressa mandar. Ele manda parar. Ele manda sacrificar. Ele não faz isso para comprar Deus. Ele faz isso para lembrar o povo que aproximação sem sangue vira juízo. A escritura entra no meio do movimento como se alguém gritasse a frase na poeira para todos ouvirem e tremerem ao mesmo tempo. Quando os que carregam a arca do Senhor dão 6 passos, eles sacrificam um novilho e um bezerro gordo. 2 Samuel 6:13. Sangue desce. Fumaça sobe. O cheiro corta o ar. E a mensagem é clara sem precisar de explicação longa. Deus não é comum e a gente não é neutro. Davi se move. O corpo dele responde. Ele dança. Ele gira. Ele pula. Ele não faz teatro. Ele se rende. E o texto descreve como realidade viva. Vestindo um colete sacerdotal de linho, Davi dança perante o Senhor com todas as suas forças. 2 Samuel 6:14. A cidade ouve de longe. Gente sobe em telhados. Gente abre janelas. Crianças correm pelas ruas. Guardas se mexem nas portas e não sabem se anunciam como protocolo ou se prostram como adoradores. E a arca segue. O povo grita. O som de trombetas corta o ar. E a frase se cumpre como se estivesse acontecendo agora na frente dos seus olhos. Assim Davi e toda a casa de Israel trazem a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. 2 Samuel 6:15. A arca entra. Jerusalém se move. Só que no meio da cidade tem uma janela onde o coração não celebra. Mical observa.
Ela vê o rei sem máscara. Ela vê o rei suando. Ela vê o rei se humilhando. E o coração dela escolhe desprezo. O desprezo dela não é só contra uma dança. É contra a ideia de um rei que se curva. Davi entra em casa buscando abençoar a própria família. Ele quer que a presença que chega à cidade também encha o lar. Mical solta palavras como lâminas. Davi responde com firmeza e não negocia o centro. Ele escolhe ser pequeno diante do Senhor. E aqui o fio escondido te pega pela gola porque o tema não é música nem coreografia. O tema é este. Tem gente que prefere dignidade social à reverência verdadeira. E quando alguém despreza o temor e chama a humildade de vergonha ao coração, já está brincando com fogo. A presença não é brinquedo. A presença não é decoração. A presença não é um acessório para o projeto de vida. A presença é Deus no meio. E agora a história te empurra para dentro. Porque você também anda numa estrada. Você também carrega coisas. Você carrega nome. Você carrega promessas. Você carrega memória de culto. Você carrega rotina. Você carrega o perigo de se acostumar. E se acostumar é onde muita gente morre por dentro sem perceber. Usar se acostuma. Ele acha que proximidade dá permissão. Ele acha que urgência justifica toque. Ele acha que intenção boa faz Deus entender. E a santidade responde com limite. Não para humilhar, para proteger. Porque se o santo vira comum, o povo inteiro apodrece devagar. A arca na casa de Obed-edom mostra outro lado. A presença não é só limite. A presença é bênção quando o coração honra. A diferença não está no objeto. A diferença está no caminho e na postura. E agora uma pergunta antiga atravessa o ar como flecha. Um homem no meio do povo levanta a voz como se estivesse cantando e confessando ao mesmo tempo. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Salmos 24:3. Outro responde como quem sabe que o problema não é altitude. É pureza. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por um Deus falso. Salmos 24:4. Mãos limpas. Coração puro. O que mata não é só tocar com a mão. O que mata também é tratar Deus como ferramenta. O que mata é trazer fogo inventado para sustentar uma imagem. E aqui o fio escondido liga com o tema do fogo estranho de um jeito que dói e cura. Porque existe um tipo de reverência que se disfarça de boa intenção. Eu fiz para ajudar. Eu fiz para não cair. Eu fiz para acelerar. Eu fiz para manter o movimento. Só que o santo não se submete ao nosso desespero. O santo nos ensina a depender. E quando Davi aprende, ele não abandona a presença. Ele aprende a carregar do jeito certo. Isso é o oposto de desistir. É maturidade. É temor que não foge. É reverência que não esfria. E agora a história dá um salto que fecha tudo em Jesus sem perder a atenção. Porque você ouve Uzá cair e pensa, então é impossível. Você vê Obed-edom ser abençoado e pensa, então existe um jeito. Você vê Davi dançar e pensa, então a alegria é permitida. Mas você ainda precisa da pergunta final. Qual é o caminho que me deixa perto sem me destruir? E a resposta não é um carro novo. Não é uma técnica. Não é uma emoção. Não é performance. É sangue. É mediador. É aliança cumprida. A carta aos Hebreus não fala com voz tímida. Ela abre a porta e ao mesmo tempo segura sua mão para você não correr como criança em direção ao fogo. Ela fala como convite e como instrução de segurança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu ista do seu corpo, e temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10:19. Hebreus 10:20. Hebreus 10:21. E a mesma voz não deixa você tratar isso como casual. Ela continua empurrando você para a proximidade certa. Aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Hebreus 10:22. Aproximemo-nos. Não fuja. Não improvise. Não toque de qualquer jeito. Aproxime-se pelo sangue. Aproxime-se com coração sincero. Aproxime-se com consciência purificada.
A arca na estrada ensina que santidade sem caminho mata. Jesus na cruz prova que Deus abre caminho sem diminuir santidade. Ele não faz Deus menos fogo. Ele faz você mais seguro. E isso não é licença para irreverência moderna com linguagem bonita. É chamado para adoração aceitável. A mesma carta que te dá confiança também te coloca em posição de reverência. Por isso, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 29. Fogo consumidor. A frase não some. Ela continua. O que muda é onde você fica em relação ao fogo. Sem Cristo você corre e tenta segurar a arca com a mão. Com Cristo você se aproxima pelo sangue e aprende a carregar com temor. E agora a cena final deste fio escondido acontece dentro de você. Porque você sai do culto. Você entra no carro. Você abre o celular. Você volta para a rotina. E o coração quer fazer tudo no automático. O coração quer tratar a presença como um hábito. O coração quer ser íntimo sem ser reverente. E aqui a história de Davi te chama para um ajuste prático. Antes de você tocar em qualquer coisa que envolva o nome do Senhor, você pergunta. Você consulta. Você alinha. Você carrega do jeito prescrito. Você não dá ordens para Deus. Você recebe instrução. Você não força a presença. Você honra a presença. Você não transforma a santidade em ferramenta para salvar seu plano. Você deixa a santidade salvar você. Então a oração que nasce desse fio escondido não é barulhenta. Ela é urgente. Senhor, eu não quero ser usado segurando o santo por reflexo e perdendo a vida por irreverência. Eu não quero usar boas intenções como desculpa para desobediência. Eu quero aprender o caminho. Eu quero consultar. Eu quero obedecer. Eu quero levar a tua presença para a cidade e para minha casa sem brincar com o teu nome. E a resposta que Deus coloca na sua mão hoje é simples e profunda. Carregue pelo sangue. Carregue com temor. Carregue com alegria. Porque quando o fogo é santo, ele não é só juízo. Ele é purificação. Ele é direção. Ele é vida. E quem fica até aqui recebe a chave final. Intimidade não é licença. Intimidade é responsabilidade. O santo não fica comum porque você se aproxima. Você é que precisa ser transformado para se aproximar. E esse é o milagre que Jesus compra. Agora vai e carregue certo. Com reverência. Com confiança. Com alegria. Com o coração inteiro diante do Senhor.